Esquece de falar do canal, porque está dando certo, né? Ah, sim. Entrando aqui ao vivo, saudações a todos vocês que acompanham aqui o canal do Conde. Começando mais um papo com o Paulo Nogueira Batista Júnior. Paulo Nogueira Batista Júnior, mais uma vez, a cada semana que a gente se encontra, parece que um ciclo inteiro foi movimentado no país. Deixa eu só fechar o som aqui do retorno. E aí eu te saúdo, né, para a gente conversar mais uma vez sobre política, sobre um pouco sobre economia e sobre as coisas que vão acontecendo no Brasil. Saudações, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao canal. Obrigado, Conde. Prazer estar aqui de novo. Canal do Paulo Nogueira Batista super forte, crescendo rapidamente. Depois eu vou trazer o link aqui para vocês, pedir inscrições também, pedir inscrições para o canal do Conde. O canal do Conde também cresceu, está todo mundo, acho que num ritmo forte agora com essa quarentena em que todo mundo tem de fazer as conversas por videoconferência, acho que a gente ganha uma atenção maior. Pessoal chegando forte aqui para a nossa transmissão. Paulo Nogueira Batista Júnior, vamos começar direto a um assunto que me aflige bastante e que me parece que toda essa conjuntura, comportamento do Bolsonaro, do Congresso, dos setores, dos entes federativos espalhados pelo Brasil e da oposição, está uma confusão muito grande. Parece que as pessoas não estão conseguindo se organizar. Agora a esquerda resolveu abraçar o fora Bolsonaro. Como é que você vê esse primeiro momento? Depois eu vou trazer perguntas mais específicas sobre o impeachment para você. Bem, o Brasil, qualquer que fosse o governo em 2020, teria enorme dificuldade de enfrentar o que nós estamos vivendo, que é uma crise de saúde pública que talvez não tenha precedentes nos últimos 100 anos, desde a gripe espanhola de 100 anos atrás, uma pandemia junto com uma crise econômica provavelmente também sem precedentes. No plano internacional, muitos economistas avaliam que é a crise econômica mais profunda desde a Grande Depressão dos anos 30 do século XX. Então, qualquer governo brasileiro, se o Haddad tivesse vencido a eleição, ou se o Lula tivesse podido concorrer e ganhar a eleição, qualquer um deles estaria agora em palpos de aranha, né? Mas o problema se agrava muito com o fato do Brasil ter eleito em 2018 um presidente totalmente despreparado. Totalmente despreparado. E que, por causa disso, constituiu um ministério que, em grande medida, ou quase sem exceção, também mostra sinais gravíssimos de despreparo. O ministro da Saúde, Mandetta, que parecia um pouco melhor, não sobreviveu, foi substituído. Tem um ou outro que talvez se salve, mas, de uma maneira geral, espelham os ministros a incompetência do presidente, né? Então, criou-se uma situação, na minha opinião, viu, Gustavo, já antes da crise do coronavírus, eu tinha a opinião que eu escrevi, inclusive, no meu livro, que eu lancei no final do ano passado, O Brasil não cabe no quintal de ninguém, que a eleição de Bolsonaro era uma ameaça mortal, era um risco mortal para o Brasil como nação, como povo. Isso antes da crise do coronavírus, era a minha avaliação. Você imagina o que eu penso agora. Para mim, já passou da hora do fora Bolsonaro. Ele já deu inúmeros motivos, muito mais motivos do que o Collor, por exemplo, que caiu por impeachment, e certamente muito mais do que a Dilma, que foi vítima de um impeachment que era, na realidade, um golpe parlamentar, né? Então, compara as pedaladas da Dilma, que não eram motivo para impeachment, com as barbaridades que o Bolsonaro tem feito em várias áreas. Eu preciso dizer aqui, não é à toa que ele tem, como você me lembrou antes do programa, 16 pedidos de impeachment protocolados e mais um hoje, né? 17 com um do PDT, que você me disse que foi apresentado hoje. Acabou de ser apresentado. Então, fora Bolsonaro, passou a hora. Agora, o fato de ter demorado tanto para cair essa ficha torna quase que assim, né? Puxa, mas agora, né? É engraçado porque o Bolsonaro, como você disse, ele é muito incompetente como um governante, né? Um presidente, alguém que precisa liderar, né, processos complexos da governança pública. Agora, ele é muito eficiente como
um manipulador de comunicação. Quer dizer, ele aproveitou, ideologizou a quarentena, a abertura do comércio. Agora a gente vê o Brasil todo aflito para reabrir o comércio. As pessoas elas não têm a dimensão da gravidade e da carga viral potente dessa pandemia. A gente assiste isso, a quarentena nunca foi muito bem respeitada. E, Paulo, tem um embate político também. O João Dória, governador de São Paulo, pelo PSDB, ele vai tentando criar um contraponto, certamente pensando em eleições, em espaço político, e, por outro lado, o Bolsonaro eles vão se provocando. Acho que são, talvez, os dois polos que se colocam nesse momento de pessoas que estão constituídas em seus mandatos. Esse cenário também para você, como é que você interpreta? Olha, Gustavo, o Bolsonaro não é uma figura fácil de entender, sabe? Porque ele é uma figura complexa, né? É incrível que um sujeito tão tosco e primitivo possa ser, ao mesmo tempo, difícil de entender e complexo, em certo sentido. É um paradoxo, mas eu creio que se aplica a ele. Porque você vê o seguinte, ele certamente não é preparado, não tem educação, não tem cultura, tem até dificuldades cognitivas que transparecem. E, no entanto, você diz muito bem, ele é politicamente esperto. Ele é um espertalhão, né? Ele é incapaz de administrar uma crise dessa dimensão, mas ele é capaz de fazer movimentos táticos que permitem a ele tumultuar o ambiente, dividir culpas, dividir responsabilidades, jogar a responsabilidade no colo dos outros, entende? Porque nós temos duas questões aí, dois sacrifícios que estão sendo impostos aos brasileiros, né? A quarentena, o isolamento social de um lado e a crise econômica, a recessão de outro, né? Então, o Bolsonaro está desperneando, feito doido, para que nenhuma nem outra fique no colo dele. A quarentena não é culpa dele, está dizendo que não é preciso, que está exagerado. A recessão também não vai ser culpa dele, diz ele, porque eu avisei que o remédio podia ser pior que a doença, entende? Então, ele é um espertalhão. Quando você diz assim, quando eu disse antes, né, e você até notou isso, passou a hora do fora Bolsonaro? Passou a hora. Sim, mas passou a hora do ponto de vista substantivo, mas talvez não tenha chegado a hora do ponto de vista político. Acho que essa é a questão central, entende? Os políticos que estão convencidos, porventura, da necessidade de derrubar Bolsonaro de maneira legal, constitucional, também têm que avaliar com cuidado, estão avaliando certamente, o timing disso, que é aquela frase do Emerson, né? Do Ralph Waldo Emerson, que eu já citei aqui, eu acho, não sei, que foi ressuscitada pelo próprio Trump, não por acaso. Depois que fracassou a tentativa de impeachment do Trump, ele citou o Ralph Emerson, grande pensador americano do século XIX. When you strike at the king, be sure that you kill him. Se você quer matar o rei, tenha certeza. Quando você tentar matar o rei, tenha certeza que você vai matá-lo. Ou seja, não pode haver medida falhada, porque a emenda é pior do que o soneto. É isso que nós temos hoje brotando aí nesse debate do impeachment. Antes de entrar nesse momento, deixa eu saudar aqui o bate-papo que está aqui, lá está trepidando aqui na nossa transmissão. Obrigado, Priscila Sanches, Adilson Garbi, Theo Campos, Cláudio Ribeiro. Vou ler os nomes, só as mensagens vou deixar para depois. Eduardo César, Leia Pedreira, Ana Luísa Ramos, Adriana Negreiros, Luciana Ebata. Cheguei, Conde, cadê tu? Um cheiro para você e para o nosso convidado. Obrigado. Corações aqui para a gente, pessoal muito afetivo. Heloísa Borges, boa tarde, rapazes e comunidade. Obrigado pelo prestígio aqui, público muito qualificado do canal do Conde, sempre para ver também o Paulo Nogueira Batista Júnior, toda quarta-feira, às 17 horas. Sil Lopes dizendo, nunca vi uma elite tão nojenta e de baixo nível como o Brasil. Narciso Patrian pedindo fora Bolsonaro. Depois eu volto no bate-papo. Paulo, eu quero, para a gente falar do impeachment desse cenário, hoje a gente vai puxar mais para a política, eu queria que você comentasse esse último lance de xadrez do Bolsonaro, esse xadrez selvagem que ele pratica e que engana todo mundo. Você sabe que quando você joga xadrez, tem uma simetria, digamos assim, no lastro de cada jogador.
aquele que não sabe muito acaba confundindo o que conhece as regras do xadrez, as regras de aberturas e tudo mais. Você joga xadrez, falar nisso, Paulo? Não, não. Não joga? A gente podia jogar o xadrez um dia, que eu adoro essa arte. Agora, a pergunta ele saiu numa manifestação contra a democracia, contra o Congresso, contra o STF, pedindo a volta do AI-5, com todas as letras, no dia 19 de abril, que é o dia do Exército, na frente de uma instalação do Exército em Brasília, abertamente violando quarentena. Sim, um cenário de horror completo. Esse cenário gerou uma enxurrada de notas de repúdio e que apresentaram aquele certo tom que a gente critica, e eu acho que as pessoas perceberam isso. Falaram, não adianta escrever mais nota de repúdio contra uma situação que já se mostrou absolutamente fora de controle. Comenta essa cena para a gente, esse lance de xadrez aí do nosso glorioso presidente da República. Olha, eu entendo perfeitamente e compartilho a impaciência de muitos com essas notas de repúdio, né? As pessoas querem mais do que a nota de repúdio, né? Mas aí a gente tem essa reação emocional. Agora, quando a gente para e pensa, a gente tem que pensar o seguinte: os políticos, o presidente da Câmara, o presidente do Senado, o Lula, os presidentes dos partidos de oposição, os ministros do Supremo, eles podem fazer mais do que a nota de repúdio agora? Aí que está a questão. Volto a dizer, é um problema de timing político, né? O Bolsonaro se enfraqueceu muito com a crise, não tem dúvida, mas ele conserva ainda um núcleo de apoio bastante significativo, cerca de 1/3, segundo as pesquisas, de ótimo e bom, 1/3 ou mais até um pouco, de ótimo e bom na gestão da crise. E ele foi eleito há menos de 1 ano e meio, né? Está ainda conservando o seu capital político e tentando desesperadamente não perder esse núcleo duro do bolsonarismo, né? Não vamos esquecer que o Bolsonaro não é causa e sim sintoma de uma doença da sociedade brasileira, que está aí. É só você ver as redes sociais, conversar com pessoas da classe média brasileira, da elite brasileira, você vê que o bolsonarismo existe. O Bolsonaro deu voz a todo um primitivismo, uma barbárie, uma ignorância, um ressentimento que está aí, entende? Então, quando se tenta salvar o Brasil, que é disso que nós estamos falando agora, salvar o Brasil desse desastre chamado Bolsonaro e bolsonarismo, mais que Bolsonaro, o desastre chamado bolsonarismo, você tem que ter a indignação, mas também tem que ter o cálculo político, né? O cálculo que não deve ser o raciocínio que paralisa a vontade, mas o raciocínio que guia a vontade na direção do alvo político que se deseja, né? Então, não sei, eu não tenho conhecimento suficiente para dizer se o melhor caminho é impeachment ou interdição, afastamento. Deve haver mais de uma maneira juridicamente consistente com a democracia de afastar um perigo para o país, que é esse presidente totalmente amalucado e despreparado, né? Agora, voltando à sua pergunta, ele joga xadrez? Não sei se joga xadrez, porque outro traço dele que eu creio que é importante notar, viu? É importante conhecer bem o seu inimigo, né? Ele é audacioso sem ser corajoso, sabe? Então ele faz lances perigosos, como a saída à manifestação em Brasília no domingo. Aí vem uma reação, ele meio que balança um pouco e tenta desmentir em parte, né? Aí, horas depois, diz que ele é a Constituição. Eu sou defensor da democracia, mas a Constituição sou eu. Ou seja, uma coisa que não bate nada com nada. É uma coisa totalmente incoerente que indica uma oscilação ao sabor do que lhe ocorre no momento do dia, a ele, a seus filhos e a seus conselheiros mais imediatos. Então, eu não sei que o Brasil tenha ficado completamente adoecido. Deve ter muita gente com influência, muito preocupada com essa situação brasileira. Gustavo, deixa eu dizer o seguinte: às vezes nós estamos aqui já há quanto tempo? Um mês em quarentena, né? Eu completei um mês domingo. Um pouco mais, por aí. Um pouco mais, dependendo da cidade. Então, pode ser que a gente se acostume, o ser humano se acostuma às piores barbaridades, né? A gente não pode perder, então, a perspectiva. Essa perspectiva qual é? Que nós estamos enfrentando uma crise que nenhuma das gerações de brasileiros vivos
nem a dos meus pais, a minha mãe, que ainda vive, passou por algo semelhante, em termos econômicos, em termos de saúde pública. É uma crise monumental. E as medidas tomadas para evitar a propagação da doença provocam uma desestruturação da economia gravíssima, entende? Então, não vamos subestimar o risco que o Brasil corre por estar enfrentando uma crise dessa magnitude nas mãos de um presidente totalmente sem noção. Esse é o problema. Agora, como você sempre salienta, existe eu diria, eu tendo sempre eu tenho um lado estruturalista dos linguistas, né? Eu tendo sempre a ver o Bolsonaro como um produto do tempo, do nosso tempo, não simplesmente como alguém desgarrado, pura e simplesmente. E aí eu percebo que se ele não tem um método, esse método acaba sendo reconstituído pela nossa leitura do que ele pratica, né? De maneira espontânea e errática. Então, essa falta de método se torna um método, né? Ele vai lá, provoca, tensiona, e no dia seguinte ele vai lá, não, desculpa, eu não falei nada disso. Aí ele vai, provoca de novo, tensiona, e no dia seguinte ele, não, desculpa, eu não falei nada disso. A gente tem, diante disso, a passividade da nossa cobertura jornalística aí, né? Você chama a turma da economia, a turma da bufunfa, os economistas de galinheiro, eu chamo jornalistas de cativeiro, né? A gente podia juntar tudo, fazer uma grande salada, mas e aí você acaba tendo uma situação de impasse. Paulo, o Lula abraçou o fora Bolsonaro. Para o Lula abraçar uma bandeira dessa não é fácil. Realmente é uma inflexão muito grande. Duas coisas, falo duas coisas que eu gostaria de comentar, duas coisas muito interessantes. Primeiro, Bolsonaro é um produto do nosso tempo. Tanto isso é verdade, você pode observar não só que existem muitos bolsonarinhos por aí circulando no Brasil, mas existem outros Bolsonaros no mundo. O Trump tem muita semelhança. O Bolsonaro com ele, os dois são produtos do tempo, né? Do nosso tempo, das mesmas, de forças semelhantes, não vou dizer as mesmas, né? E se você observar o que faz o trumpismo e o Trump nos Estados Unidos, tem muitos pontos de contato com o que faz o Bolsonaro e o que fazem os bolsonaristas aqui. Assim como os líderes populistas europeus, alguns deles, notadamente Boris Johnson, que tem semelhanças de estilo, de comportamento com o Trump e com o Bolsonaro. Pode ser que o Boris Johnson, agora com os sustos que levou, né, ficou doente de Covid-19, acabou na UTI, se desgarre um pouco desse padrão irresponsável, mas o Trump e o Bolsonaro estão lutando pela sua sobrevivência política, os dois, o Trump pela reeleição, né, e o Bolsonaro pela continuação no cargo, estão tendo comportamentos muito semelhantes. É claro que produto do tempo, como você diz, mas também existe um fator imitação, de mimetismo do nosso presidente em relação ao presidente. Aliás, corrijo, não é nosso presidente, não devemos falar nele como nosso presidente, mas o presidente do Brasil e o presidente dos Estados Unidos, as semelhanças assim muito inquietantes. Por isso que eu tenho dito, viu? O Bolsonaro não é uma jabuticaba brasileira, não é. O que, por um lado, é ruim, se torna tudo mais difícil, se outros países estão no mesmo diapasão, né? Principalmente os Estados Unidos. Por outro, nos conforta, né? Que não é um problema do Brasil em decadência isolada, é uma decadência mais ampla. Né? Mas você disse uma outra coisa interessante, Gustavo, relacionada a essa temática, que é que, muito certo, corretamente, para uma pessoa como Lula aderir ao Fora Bolsonaro, não é fácil. Porque, veja, eu sou um cidadão brasileiro, você também é outro cidadão brasileiro. A gente pode dizer Fora Bolsonaro, já tem dito isso já há algum tempo, mas nós temos mais facilidade. Agora, o Lula, a gente não pode nunca perder de vista que o Lula é um gigante, entende? Quando o gigante se move, ele move um dedo, ele derruba um prédio, entende? Então, o gigante Lula, que é um cara inteligente, calculista, genial, né? Ele, quando pensou 10, 20, 30 vezes antes de aderir ao Fora Bolsonaro. E repara que ele não aderiu ao impeachment, hein? Ele usou um conceito mais amplo, Fora Bolsonaro, que inclui impeachment, mas admite outras hipóteses, né? Então, é muito, muito significativo que o companheiro Lula tenha
aderido O ao voto Lula deve ter Bolsonaro. sentido, ele deve ter sentido que alguma coisa se mexeu, né? Que não estava dando certo, né? Mais essa disposição para o diálogo, essa coisa. E assim, Conde, fala. antes para você mudar de assunto, o Lula, eu não sei se eu já te disse isso, mas o Lula, na minha opinião, estava jogando como Gerson, joga como Gerson. Gerson, É. para os mais jovens, é um grande Isso, meio, joga parado, né? jogava parado, né? O que quer dizer jogar parado? É que o Gerson ficava esperando o momento daquela arrancada. Aí ele fazia miséria. Mas se ele se mexesse demais, ele já era meio veterano na Copa de 70, gastaria suas forças e atrairia butinadas e violências. Exatamente o caso do Lula. Então, o Lula esperou bastante. Agora ele viu que ele tinha que dar uma arrancada e chutar. E chutou fora Bolsonaro. Entende? Mas eu não acho que eu comparo muito futebol à política, sabe? E é porque o futebol, como dizia aquele chavão, é uma caixinha de surpresas, assim como é a política, né? Você pode fazer várias analogias interessantes entre o jogo de futebol, as partidas de futebol, principalmente da seleção brasileira e, e a política brasileira. Então, o Lula viu o seguinte: há uma eu vou dizer isso assim, não estou dizendo isso porque eu sou amigo do Lula, não sou, gostaria até de ser, mas não sou, sou apenas um admirador. Há uma desproporção, Gustavo, gigantesca, para insistir na metáfora, entre o Lula e os demais políticos brasileiros. Então, quando o Lula entra numa sala cheia de políticos, é como se mudasse a sala, entendeu? Porque é outra estatura, entende? O Lula, o que quer que venha acontecer com ele daqui para frente, até o fim da vida dele, já entrou para a história brasileira e mundial, entende? Então, o movimento que o Lula faz é um movimento... Claro que o Lula é humano e erra também, pode fazer, cometer erros táticos até, não tem dúvida, mas ele me parece que ele está manobrando bem, que ele está calculando até que ponto eu dar uma arrancada agora, parar de jogar parado e dar uma arrancada ajuda ou atrapalha o objetivo, que é tirar essa figura danosa do poder. Esse objetivo tem que ser agora, não é em 22. E isso o Lula já percebeu, provavelmente. Fantástica essa análise sua sobre o Lula, Paulo. Te agradeço e depois eu vou transcrever isso. Deixa eu vir aqui para o bate-papo um pouquinho, sempre lembrando, pedindo, eu coloquei aqui o endereço do canal do Paulo Nogueira Batista. Seu canal tá forte, hein, Paulo? Daqui a pouco você vai vai passar todo mundo, vai deixar todo mundo comendo poeira. Imagino. Está crescendo muito rápido. Rafael Coitinho, Bolsonaro é a disfunção do capitalismo. O bolsonarismo já é maior que Bolsonaro. Difícil será conviver com esse caldo. Para além do impeachment, ele precisaria deixar de ser um mito. Obrigado, Rafael Coitinho. A qualidade sempre muito alta aqui dos comentários dos nossos internautas. Sal está dizendo, se Rodrigo Maia aceitar o processo de impeachment, Bolsonaro é afastado do cargo por 180 dias. Não seria só um respiro para o país na atual situação da Covid-19? Está aí mais uma questão para a gente realmente ponderar. Já vou trazer uma questão aqui, cascuda, espinhuda, para o Paulo Nogueira Batista Júnior. Carmita Viana dizendo, Bolsonaro é a porta de entrada do governo americano no Brasil, na Venezuela e no que for mais possível. Vamos voltar para o papo. Estamos ao vivo aqui pelo canal do Conde, 17 horas 20 minutos. Paulo, tem aqui um artigo, rapidamente vou ler um trecho aqui do Hélio Doyle, está falando sobre o impeachment, sobre porque o impeachment está no horizonte, né? Ele apareceu, despontou e faz parte agora das tratativas. O Rodrigo Maia cancelou entrevistas no domingo. A gente tem aí uma situação, foi de muita tensão em Brasília. Então ele diz o seguinte, preciso cautela. Rodrigo Maia e os favoráveis ao pedido seriam acusados de tirar o foco do combate ao vírus. A Câmara está se reunindo em sessões virtuais, sem a presença física dos deputados e sem público, o que dificulta o debate. 3. Os defensores do impeachment não podem ir às ruas para se manifestar. E assim por diante. O pior de tudo, na minha opinião, é que o Bolsonaro vai fazer desse pedido de impeachment uma vitimização, como na facada. Quer dizer, ele pode tirar proveito político disso e acender as suas hostes, né, esse exército digital. Agora, também fico na aflição, Paulo, fala assim, não dá para voltar mais atrás e não dá mais para ficar esperando também. Descasca para a gente esse abacaxi aí, por favor. As observações do Doyle estão muito corretas, estão muito corretas. Ele pontuou 3 ou 4 pontos muito válidos, né? E então a questão que se coloca é
primeiro, quando dá o bote, primeiro. E segundo, estamos aqui conversando ao vivo, como se a gente estivesse conversando só nós dois. Vamos supor que os nossos amigos Mas aqui... assim que é bom, assim que é bom, que ninguém nos ouça, que ninguém nos ouça. Que ninguém nos ouça. Quando vamos dar o bote, né? Os políticos têm que pensar. E qual o mecanismo? Como é que eu vou atacar? Com um pedido de interdição, com um pedido de impeachment? A vantagem da interdição é que ela é mais rápida, segundo me explicaram, enquanto que o impeachment é um processo mais lento, e aí pode surgir, como notou o Doyle, a acusação de que o Congresso, por motivos políticos, está negligenciando o combate à pandemia e o combate à economia para fazer luta política contra o presidente eleito. Esse será o discurso dos bolsonaristas, né? Então, tem que pesar muito bem. Tem muitos... Mas, agora, tendo dito tudo isso, tendo citado o Ralph Emerson, nunca se tem certeza total quando se vai para uma briga. Entende? Então, se você quiser ter certeza total, você nunca vai. Sempre vai ter uma margem de incerteza, de risco, faz parte da vida e faz parte da política, em especial, né? Então, terá que haver alguma confrontação com o risco daqueles que querem salvar o Brasil. Acho que é disso que nós estamos falando, né? Porque este governo não vai fazer senão aprofundar a desestruturação do país. Uma pessoa aí mencionou que é o canal através do qual os Estados Unidos atuam no Brasil. É uma tremenda perda de soberania que está acontecendo. É uma ameaça à integridade do Estado Nacional Brasileiro. É uma ameaça à integridade da América do Sul, com a tentativa de envolver Brasil, Colômbia em conflitos com a Venezuela, né? Tem dedo americano aí. Olha, para quem acha que não dá para piorar, eu sempre digo o seguinte: você acha que o Brasil está ruim, não vai piorar? Dá uma olhada na Síria, dá uma olhada na Líbia, dá uma olhada no Iraque, países onde houve intervenção estrangeira, ocidental, especialmente americana. Vai ver, isso aqui é inferno, entende? Isso aqui é destruturação de uma nação, ou de várias nações. Né? Então, o Brasil, eu me pergunto o que passa pela cabeça dos militares, cuja função é defender a soberania nacional, a integridade do Estado Nacional Brasileiro. Eles não estão vendo a ameaça que se constituiu já antes da crise do coronavírus e agora reforçada pela crise? Ou os militares estão preocupados com as suas pensões, os seus interesses corporativos, o equipamentozinho que vão pegar de segunda mão dos americanos? Caíram nesse nível? Todos eles? O Exército Brasileiro não, já foi melhor, então, muito melhor, entende? Eu digo isso, eu estou colocando pontos de interrogação, porque eu não tenho nenhum contato com os militares no momento, já há alguns anos, na verdade, e não sei como é que evoluiu o pensamento deles. Tem muitas versões, né? Mas os militares, a direita tradicional, os meios de comunicação, as grandes empresas que têm interesses aqui no Brasil. Porque você veja, o Brizola disse uma coisa, lembra? Muito certa sobre o Brasil. A burguesia brasileira não cabe em Miami. Ou seja, a burguesia brasileira, com todos os seus interesses, seus privilégios tributários, financeiros, aqui nesse país, se tentar migrar em massa para outros países, não vai encontrar espaço, porque é muito grande. Dessa frase do Brizola, aliás, foi que eu tirei a inspiração para o título do meu livro, né? O Brasil não cabe no quintal de ninguém. O Brasil é muito grande. A burguesia brasileira é muito grande. Então, por que eu estou dizendo isso agora? Porque será possível que esses empresários, esses capitalistas brasileiros, por mais egoístas e limitados que sejam, não percebem a ameaça que este governo está representando? Eu acredito que sim. Eu acredito que crescentemente percebem sim. O que eles tentaram, Gustavo, no primeiro momento? Tentaram fazer uma interdição branca do Bolsonaro. Probleminha, né? Pequeno problema com essa ideia, é que o Bolsonaro não ajuda, né? Ele não aceita se transformar numa rainha da Inglaterra louca. Ele fica tumultuando o tempo todo, como fez agora no domingo, né? Então, a interdição branca não parece que vai funcionar. Cada vez mais aqueles que estavam tentando a interdição branca vão ficar avaliando com o máximo de acuidade o momento do bote para dar a interdição plena ou impeachment desse incompetente e dessa incompetente figura que é antinacional e antipopular de uma maneira inédita no Brasil. E olha que o Brasil já teve muito presidente antinacional e antipopular, hein? Dizer que é o maior...
dizer que é o ápice do antinacionalismo e do antipovo brasileiro é dizer muito, minha gente, é dizer muito. Que nós já tivemos Collor, já tivemos Fernando Henrique Cardoso, né? Para dar os exemplos recentes. Mais recentes. E esses dois se destacam. Agora, perto deles, perto de Bolsonaro, eles... O FHC passa por estadista perto do Bolsonaro. Aliás, você falou que quando o Lula se move-se, eu também entendo assim, né? Até no campo da linguagem, do discurso, ele obrigou o FHC a não apoiar o Fora Bolsonaro, né? Porque já que o Lula apoiou, o FHC não pode apoiar. Deu uma entrevista, acho que para o Estadão, dizendo isso. Agora, Paulo Nogueira Batista, a gente já está chegando no final do nosso programa aqui. Estamos no dia 22 de abril de 2020. Quero agradecer o público maravilhoso aqui, com comentários bacanas, público alto hoje aqui para a gente, no canal do Conde. 22 de abril, 150 anos de Lenin. Se ele estivesse vivo, ele faria 150 anos. E eu estou muito aflito. Certamente eu estou me reposicionando diante das minhas, enfim, convicções políticas, porque eu acho que quando o cenário muda tanto, se você continuar no mesmo lugar, você fica para trás. Então, com base nisso, eu também estou tentando me reposicionar. E, sinceramente, cada vez mais o estado de miséria do debate, das questões que vão acontecendo no Brasil diante desse surto, dessa pandemia, da economia, das minorias que vão sendo esmagadas, do mundo do trabalho, eu acho que a palavra revolução teria de voltar ao nosso vocabulário, se é que um dia ela já esteve. Lembrei da Revolução Russa, lembrei da Revolução Cubana, Revolução Chinesa. Como é que você vê essa engrenagem das revoluções? Será que a gente volta ainda para um processo assim na história do capitalismo, enfim? Porque não dá uma angústia, Paulo? Você vê uma paralisia do cenário todo. A gente sabe que está mudando, a gente percebe que os políticos têm uma tranquilidade de pensar assim, não, é política. A gente vê o Rodrigo Maia, vê o Alcolumbre, né? Esse comportamento de contenção, mas eu acho que a gente só está afundando cada vez mais desde a experiência do golpe e o impeachment do Rousseff. Passo para você. O Gustavo sempre fez uma pergunta difícil aí, né? O Lenin, se tivesse vivo, escreveria um livro com o título O que fazer? É isso mesmo, né? Aliás, que é o que todo mundo está perguntando agora. Agora eu fiquei numa dúvida se o livro dele era O que fazer ou O que fazer com ponto de interrogação. Depois a gente verifica isso aí. Deixa eu ver aqui. Já vejo já. Mas o Lenin era um grande líder revolucionário, como nós sabemos, né? E eu sou um modesto economista reformista, né? Eu posso estar enganado. É com interrogação. É com interrogação. Eu sou um reformista, né? Como dizem os revolucionários, com desprezo, né? Eu posso estar enganado, mas eu diria a você que não há clima para uma revolução social. Eu não vejo esse clima em lugar nenhum do mundo ainda, apesar da gravidade da crise, né? E muito menos no Brasil, onde talvez alguns países da América Latina, que antes da crise do coronavírus estavam em turbulência grave, né? Chile, Equador, né? Aqui eu não vejo, eu via o povo brasileiro ainda muito passivo, né? O Brasil é um país que, como dizia o Tom Jobim, não é para principiantes, né? Como é que pode? Me explica uma coisa, você que entende mais disso que eu. Como é que pode a mesma pesquisa registrar 36%, Datafolha, né? 36% de ótimo e bom para Bolsonaro na gestão da crise e 70% a favor do isolamento social, da quarentena? Olha, você sabe, eu posso até já responder. Eu acho que a metodologia dos institutos está defasada. Eles estão totalmente defasados e precisa de uma reciclagem da formulação das perguntas de um questionário para fazer a pesquisa. Eu acho que é uma resposta. Bom, pode ser, mas voltando à sua pergunta, eu acho que eu já me daria satisfeito se nós pudéssemos ter um governo decente, um governo que não fosse totalmente perigoso como é esse, entende? Um governo que fizesse a transição até as eleições e que a gente possa disputar as eleições com a maior liberdade possível para retomar o controle do país na direção do desenvolvimento, da distribuição de renda. Portanto, eu sou um reformista, né? Talvez eu esteja... que o vocábulo
revolução, ele só apareceu na história brasileira recente, e não tão recente, de uma maneira imprópria, né? Sim. Para caracterizar golpes de Estado, né? Então, a Revolução de 64, que foi um golpe militar, ficou com esse nome, né? Pelos seus defensores. A Revolução de 30, que foi um movimento dentro das elites, também não cabe falar em revolução. O termo revolução é um termo que classicamente se associa à Revolução Francesa, à Revolução Russa, à Revolução Chinesa, derrubadas violentas do poder, do governo, do poder, mudanças drásticas na distribuição das forças dentro da sociedade. O Brasil, na realidade, nunca passou por isso. Nós tivemos tentativas de revolução em nível regional que foram suprimidas, né? Ontem fez aniversário uma delas, né? A Inconfidência Mineira, né? A morte do Tiradentes, né? Então, a minha resposta a você é uma resposta talvez decepcionante para quem tem sangue quente, mais quente do que eu, porque a crise no mundo é gravíssima. Então, será possível, deve perguntar aos jovens, será que não chegou a hora de uma revolução? Pode ser que eu esteja totalmente enganado e que se produza uma situação revolucionária, em alguns países, pelo menos. Mas eu, por enquanto, não vejo isso. Perfeitamente, mas mesmo não é frustrante para mim a sua resposta. Eu acho que a minha visão eu tô flertando, namorando com essa possibilidade, porque eu vejo que as coisas não já se foram 5 anos, né? 5 anos desde o golpe contra Dilma Rousseff e 4 anos, né? Mas a gente continua tateando, né? Sem encontrar linguagem, sem encontrar o tom. Mas quem sabe a gente pacificamente, conciliatoriamente, como só ia acontecer no Brasil, a gente volte ao curso da história. Paulo Nogueira Batista Júnior, sempre bom conversar contigo, obrigado. Tinha outras questões aqui, mas como a gente tem que encerrar, a gente pode conversar na semana que vem. E durante essa, como é que está a sua semana aí? Você vai fazer as suas inserções, tem entrevistas agendadas? Quer passar um roteiro para a gente aqui, acompanhar você? Amanhã eu vou fazer uma entrevista para o Conversa Fiada. E na sexta-feira, o Fernando Moraes publica um artigo meu e de outros economistas a quem ele fez uma pergunta ao mesmo tempo indiscreta e difícil. O que você faria se fosse ministro da Fazenda hoje? Eu hesitei um pouquinho, sabe? Você não queria fazer, fiquei enrolando, e ele me cobrando. Aí ele me deu um checkmate. Qual foi o checkmate que ele me deu? O Paulo, o Lula acabou de me ligar perguntando se o seu texto já foi entregue. Aí, você tem certeza? Aí eu disse, eu juro pela minha mãe que o Lula ligou perguntando isso. Aí disse, então eu vou escrever. Aí escrevi o artigo que sai no blog Nocaute e outras mídias na sexta-feira. Maravilha, vamos ficar atentos. Vou te mandar. Vamos seguir o Paulo no Twitter e a gente encerra aqui. Um abraço para todos vocês. Paulo, obrigado, querido. Até a próxima. Obrigado a você. Um abraço, tchau.